Olá, paz! Muito bem-vindos ao canal Ame a Sua Sensibilidade. Eu sou o Fábio Cunha e eu atuo aqui em parceria com a Rosalira, trazendo conteúdos referente ao traço da alta sensibilidade. Hoje é terça-feira, dia do nosso papo, e hoje vamos tratar de um tema que já faz um tempo que a gente está querendo tratar, querendo trazer, né? Começar a explorar, porque é um tema tão profundo, que é a sexualidade. Então hoje eu vou comentar um pouco, né, frutos de pesquisas que eu fiz, fruto de conversas que eu tive já com a Rosalira, com outras pessoas altamente sensíveis, para começar a falar sobre esse tema que é tão importante na vida do ser humano e principalmente das pessoas altamente sensíveis, porque somos diferentes, né, do resto da humanidade em muitos aspectos, e na sexualidade também. E isso torna a nossa experiência muito diferente de outras pessoas. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender e de comunicar sobre isso. Então hoje é só dar uma pincelada inicial nesse tema para a gente começar a abordar um tema tão importante. A primeira coisa que eu queria dizer é uma frase da própria Elaine Aron, que ela diz que as pessoas altamente sensíveis, elas não são iguais. Temos um traço em comum. Então ela diz, né, que é como se fosse um oceano, que é a alta sensibilidade, e todos nós estamos navegando nesse mesmo mar. Mas cada pessoa é como se fosse um barco diferente, que tem as suas próprias características e que estão tentando, né, navegar juntas nesse mar, mas que não somos iguais. E a segunda coisa que é dito, né, que se esse planeta Terra é uma escola, os relacionamentos são a universidade, e que o sexo é justamente aonde todos os nossos questões, nossas inseguranças, tudo que fica oculto vai aparecer no sexo de alguma forma. Então não é um tema realmente brincadeira, né? Não é um tema fácil mesmo, porque é um tema muito profundo para todos nós. Então, para começar, acho que é sempre bom a gente lembrar o que nos difere, né? O que é fundamental no nosso traço. E quando a gente fala da sexualidade, isso é muito importante. Que nós experimentamos tudo de maneira mais intensa. Então, qualquer experiência que a gente vai ter nessa vida, nós vamos experimentar, além dos 5 sentidos, as informações sutis, estados emocionais. Então, nós captamos muito mais informações. E todas essas informações que são captadas, nós processamos muito profundamente também. Então vocês imaginam como que é isso no sexo, né? Então, além dos 5 sentidos, que nós já temos essa sensação ampliada, nós também estamos capturando estados emocionais, capturando sutilezas da linguagem corporal, sutilezas da comunicação, sutilezas do ambiente. Então tudo isso a gente está aberto, recebendo todas essas informações e processando profundamente. Então quer dizer que a gente pega essas informações e correlaciona com coisas internas nossas, com coisas que estão na memória, faz análises, comparações, tira conclusões, nossa intuição atua junto. Então é realmente algo que é muito complexo para a pessoa altamente sensível. Então a gente não pode se esquecer disso e nunca nos compararmos com as outras pessoas, né? Ou querermos ser como os outros são. E aí eu acho que é um ponto que é o que difere, talvez,
ou que torne esse tema mais sensível ainda para os homens altamente sensíveis. Porque uma mulher ser sensível no sexo, uma mulher que tem necessidades de mais profundidade, de mais delicadeza, é uma coisa que eu considero que é bem aceitável, né, na nossa sociedade. Agora, um homem que não cumpre o padrão sexual do conquistador, daquele que está sempre pronto, né, para o sexo, que está sempre à disposição, que está sempre querendo, que está sempre à busca, né, de uma relação. Então, um homem que não se encaixa nesse padrão, ele tem muita dificuldade em lidar consigo mesmo ao longo, né, da sua vida, porque ele se vê diferente dos outros homens e não consegue entender muito bem sobre isso, não consegue explicar, e isso gera uma enorme dificuldade. Então, considero, né, inclusive pelas conversas que eu tenho, né, que eu tenho ouvido de outros homens, né, o quanto que é delicado entrar nesse tema para os homens. Então, acho que é bem importante a gente falar sobre esse assunto também por isso, para que os homens não se sintam tão diferentes assim, né? Somos 15 a 20% da população mundial, então temos aí 15 a 20% dos homens que são altamente sensíveis e compartilham das mesmas características e desafios. E que isso nos faz únicos com suas vantagens e nosso brilho também que a gente pode trazer nas relações. Então vamos lá, vamos tentar cobrir um pouco, né, quais são as maneiras únicas que as pessoas altamente sensíveis expressam a sua sexualidade, quais são suas necessidades especiais que temos. Então acho que a primeira delas é que nós precisamos ter segurança para podermos nos abrir. Então a gente precisa de um ambiente seguro para que a gente possa ter essa abertura para acessar esse monte de informação da outra pessoa, né, para poder receber isso, para poder processar tudo isso, para que a gente também compartilhe a nossa intimidade. Porque a intimidade, né, esse mundo interno da pessoa altamente sensível é um lugar muito sagrado para nós, que nós temos muita dificuldade em abrir para o mundo e abrir para outra pessoa. Então nós só fazemos isso quando nós nos sentimos seguros o suficiente para isso. E para ter essa segurança, muitas vezes nós preferimos que exista um compromisso. Então é muito comum para as pessoas altamente sensíveis que elas precisam primeiro ter algum tipo de comprometimento com a pessoa antes de poder se abrir para o sexo. Além disso, nós precisamos ter uma forte conexão emocional com a pessoa para poder estar presente, né, e aberto. Existe até um nome para isso que é a demissexualidade, que é um termo, né, que existe aí, que fala exatamente sobre isso, que são as pessoas que precisam ter, né, o desejo sexual, ele está diretamente relacionado com uma forte conexão emocional. Então a conexão emocional, ela vem primeiro do que o desejo físico, do que a libido mesmo, né? Então ela está muito conectada. Então isso é muito importante para nós. E é aí que a gente começa a se um pouco diferente, né, do resto, né, das coisas que a gente vê por aí, principalmente como homem, né? Isso é uma coisa quase impossível, você poder expressar num círculo de homens, né, isso na adolescência, né, seja com colegas do trabalho, dizer que você precisa ter uma conexão emocional
antes de estar aberto para o sexo. Mas isso é uma verdade, isso é uma coisa que faz parte da nossa natureza. E é bom, porque quando a gente se sente seguro, quando a gente sente que existe uma conexão emocional, que tem ali um comprometimento mínimo de que um vai respeitar o outro, acho que isso é importante, aí sim nós conseguimos nos abrir e processar e estar aberto para tudo que acontece no sexo. E por isso também é que talvez, né, como eu falei, cada um com as suas características, né, mas de maneira geral, aí na média, as pessoas altamente sensíveis, elas não são pessoas que preferem ou que gostam da variedade, né, de trocar de parceiros. Porque nós demoramos um tempo até adquirir essa conexão emocional com a pessoa, até ter essa segurança de abertura. E depois que a gente tem isso, que a gente se relaciona com a pessoa, nós também precisamos de um tempo para fechar, né? Para fechar tudo isso que foi aberto e para nos prepararmos para uma nova abertura. Então, normalmente as pessoas altamente sensíveis não são pessoas que vão ter vários parceiros, né, ao mesmo tempo, ou que vão sair de um relacionamento e já pular para outro. Então isso também é uma coisa que nos difere e que muitas vezes na nossa adolescência, juventude, né, nós podemos pensar que temos algum problema, porque nós não conseguimos ser como os nossos amigos, né, que conseguem ter vários relacionamentos, que saem de um, já estão em outro e se relacionam com várias pessoas. Então isso para nós não é algo fácil, não é algo que está na nossa natureza. Então também essa variedade é uma coisa que não faz parte do mundo altamente sensível, né? Então nós precisamos de tempo para abrir, nos relacionar e fechar. Então todo relacionamento, por menor que seja, ele requer um período de luto ali para a gente processar o que passou e nos abrirmos novamente para outro. É claro que quando nós somos mais jovens, muitas vezes nós passamos por cima disso, né? A energia da juventude, muitas vezes, ela é tão presente, né, que a gente passa, mas a gente não passa fácil, né? A gente passa, mas a gente sofre, a gente passa, mas a gente sente, a gente vê que tem uma dificuldade ali, que a gente está sofrendo, que a gente não está conseguindo estar presente. Então nós percebemos, e conforme vamos ficando mais, né, mais velhos, a tendência é que isso fique mais aflorado, a gente fique mais sensível e tenha mais necessidade disso. Outro ponto importante também, superestimulação. Acho que esse é um tema que sempre que a gente falar de autossensibilidade, ele tem que estar presente em qualquer aspecto. Nós nos superestimulamos muito facilmente e podemos estar superestimulados depois de um dia de trabalho, depois de uma interação social, de uma festa. O que acontece é que o sexo também nos superestimula, porque ele tem ali 1000 coisas acontecendo, tem todo o mundo da outra pessoa que está junto, as emoções dessa pessoa, tem o ambiente, tem as nossas expectativas em relação ao sexo, em relação a outra pessoa, a emoção que estamos sentindo naquele momento. Então, muitas vezes, se nós já estamos superestimulados, a gente pode querer evitar o sexo, a gente pode se negar a fazer sexo, porque a gente já está tão superestimulado com tantas outras coisas que nós não temos mais energia para lidar com esta abertura, para receber essas informações, para ser tão estimulado, né, com o sexo como nós somos. E isso é algo que muitas vezes é difícil de explicar para um parceiro, para a parceira, né? Que nós não estamos, né, negando a pessoa, que não é uma rejeição à pessoa, que não é que nós não gostamos de sexo, que nós não gostamos da pessoa, é que talvez naquele momento a gente não consiga lidar com essa estimulação. Então preferimos de um tempo, né, para descansar, para restabelecer a nossa condição normal,
para que possamos nos abrir novamente. E muitas vezes a outra pessoa não entende isso. Então a gente precisa começar a primeiro, né, nós reconhecermos isso, reconhecermos o que está acontecendo, ter a consciência, e aí vamos aprendendo a comunicar para os nossos parceiros, né, que é uma questão da superestimulação, que nós estamos superestimulados, ou que já estamos quase superestimulados, estamos ali no limite, e que o sexo é uma experiência muito intensa para nós, e que em alguns momentos nós não estamos prontos, não temos energia para isso. É claro que o nosso parceiro nem sempre vai entender, isso faz parte da vida, né? Tem hora que um fala sim, outro fala não, outro fala não, outro fala sim, e essa comunicação é o que faz o relacionamento amadurecer. Mas é importante a gente entender o que está acontecendo com a gente e começar a nos comunicarmos melhor com nossos parceiros. Outro ponto também importante é os estímulos que nós recebemos, mesmo os positivos, eles são muito intensos, né? A gente sente muito profundamente, a gente processa de forma muito intensa. Então nós preferimos muitas vezes, né, um toque delicado, um convite que seja mais sutil do que direto. Então nós preferimos as sutilezas do que talvez a força, do que talvez um toque mais forte, do que uma palavra direta ali. Então as sutilezas nos encantam. Então nós podemos ser atraídos, né, por um carinho mais delicado do que por uma coisa mais direta, né, mais forte. E essa coisa, né, mais forte, mais direta, pode até nos afastar, porque é muito intenso para a gente lidar. Então tem hora que isso causa, né, um estímulo muito forte, que isso faz a gente se fechar. E de novo, às vezes a gente não está se fechando para o outro, a gente está se fechando porque a gente não aguenta aquele estímulo com aquela força, né? Pode ser um estímulo na forma do toque, de um carinho, numa forma de uma palavra, né? De uma conversa que chega. E às vezes a gente se fecha e não consegue, às vezes, nem entender por quê. Então eu posso falar da minha própria experiência, porque teve vezes que eu gosto da pessoa, estava com vontade, mas algo aconteceu ali que eu me fechei. E demora às vezes para eu até entender o que foi. Pode ser isso, às vezes uma palavra, às vezes um toque que não caiu bem, para mim foi demais, muito forte, né? Então isso acontece mesmo. E de novo, né? Para o homem altamente sensível, você expressar isso para o seu companheiro, para a sua companheira, não é simples, né? Então não é simples um homem dizer, olha, eu não gosto desse toque, eu gosto do toque mais delicado, eu não gosto quando você usa essas palavras, eu gosto de falar desse jeito, eu prefiro uma coisa mais sutil, né? Uma coisa que tem um ar aí de mistério, do que essas coisas são mais diretas, mais fortes, etc. Mas a gente não tem que se envergonhar de ser assim. Essa é a nossa natureza. E isso tem toda a sua beleza também, né? Que pode encantar o parceiro e nos encantar. Então, de novo, o importante é a gente entender e se comunicar bem sobre isso que a gente precisa, né? Da nossa necessidade de sutileza, de delicadeza, e explicar que certos estímulos, embora sejam super, até amorosos mesmo, né? Não estou dizendo que sejam violentos, nada disso. São estímulos amorosos, mas que para a gente pode ser demais. Pode ser muita intensidade, às vezes em alguns momentos que a gente não está pronto para receber. Outro ponto que eu queria trazer, né? Que é a importância da transição, né? De um estado para outro. Então nós precisamos muitas vezes de um tempo
para a gente se preparar, se abrir para o sexo. Então, às vezes a gente não consegue chegar do trabalho e, opa, tô pronto, vamos lá. Às vezes a gente precisa de uma concentração ali, né, para se desligar, para concentrar a energia, baixar, né, nossa estimulação, estarmos prontos para nos abrir, receber a outra pessoa por inteiro. E da mesma forma, a transição após o sexo é muito importante, porque a gente se abre, né, totalmente no sexo, a gente sente, né, além dos 5 sentidos que são muito intensos durante, né, a relação, durante o nosso encontro afetivo ali com os nossos parceiros, parceiras, e estamos captando tudo, né, e tendo aquela experiência super intensa, processando tudo profundamente. A hora que termina a experiência, a gente precisa de um período aí de transição para voltar para a vida normal. Então, muitas vezes, nós precisamos ficar em silêncio, ficar quieto e até mesmo nos isolarmos. Então, de novo, às vezes isso não é fácil de explicar. Então, estou trazendo essas coisas para vocês, que é para vocês, né, entenderem que isso, vocês devem ter enfrentado isso, né, ao longo da vida de vocês, para explicar para os parceiros de vocês que nós não estamos rejeitando, né, eles após o sexo, né, não estamos querendo nos fechar, nos isolar, porque foi ruim, não é nada disso. É simplesmente porque a gente se abriu, a gente recebeu muita informação, a gente processou, a gente teve prazer, né? Nosso prazer também ele é muito mais intenso, né? Então, quando a gente tem prazer, a gente tem um prazer que é do corpo inteiro, né? A gente acessa o prazer através do corpo, através das palavras, através do ambiente, através da música, do toque. Então, a nossa experiência é muito intensa. Então, a gente se abriu, passou por essa experiência e quando ela termina, a gente precisa de um tempo para processar tudo isso. A gente às vezes está em outro lugar, assim, aberto, né, e captando tudo aquilo ainda, e precisamos de um tempo para processar, para acolher, para entender, para acalmar, né, para depois sim a gente vai estar pronto para conversar com a pessoa, para cuidar da casa, para comer, para fazer qualquer coisa da vida. Então é importante a gente aceitar isso e saber comunicar também. E, né, e um ponto que a gente também traz dentro da sexualidade e que é um traço da autossensibilidade que vai aparecer é a nossa empatia. Então, a nossa empatia ela é muito alta. A gente consegue captar o estado emocional da outra pessoa. Então a gente consegue ler através da comunicação não verbal, através das sutilezas de um olhar, de uma forma de falar, do corpo, da respiração da pessoa. Então, a gente está captando, a gente está sentindo muitas vezes o que a outra pessoa está sentindo. Então a gente sabe se aquela pessoa está tendo prazer, se não está. Então, uma característica que a gente tem é essa, de entender o que o parceiro está sentindo e o que ele está precisando. A nossa tendência natural é tentar agradar. Então a gente vai tentar sempre agradar o outro na relação sexual, principalmente. Então isso é uma característica muito boa, que pode fazer, né, dos altamente sensíveis aí os melhores amantes do mundo, porque nós entendemos a necessidade do outro, nós captamos as sutilezas e podemos, né, dar isso para o outro, né? Oferecer isso que a gente tem de bom mesmo, que o nosso traço traz. Então, essa é uma característica que talvez vocês já tenham percebido e experimentado. E aí é claro, né, que o único risco, né, que a gente já falou sobre isso em vários outros vídeos, é a gente esquecermos de nós e queremos fazer tudo pelo outro, né? Então a gente tem que ter sempre essa consciência de que sim, eu sei o que o outro precisa, eu estou sentindo muitas vezes o que o outro está sentindo e que é da minha natureza querer ver o outro bem, querer agradar o outro,
mas eu não posso abrir mão do que é importante para mim também. Então, de novo, né, a comunicação é importante. Então, tanto para a gente entender o que o outro está sentindo e poder perguntar, poder falar sobre isso, como para a gente aprender também a expressar as nossas necessidades, inclusive no sexo. E é claro que muitas vezes a gente não está habituado, né, a falar com clareza sobre isso, mas que precisamos aprender. E por último, que nós também somos muito sensíveis ao ambiente. Então, qualquer distração pode superestimular a gente, colocar a gente no estado de saturação e a gente se fecha. Então, ambientes que têm muitas luzes, músicas agitadas, cores, textura, né, de lençol, algum toque que seja mais forte, que pode causar dor. Então, isso pode tirar a gente do prazer e levar para a saturação. Então, também é importante a gente estar atento a isso. Será que a experiência que a gente está tendo é uma experiência ruim porque tem a ver com a relação ou tem a ver com o ambiente que nós estamos? Será que se a gente ajustar o ambiente vai melhorar a relação, vai melhorar a nossa experiência? Então, é importante a gente ter essa leitura, essa consciência e falar. Falar sobre o que estamos sentindo, falar o que é importante para a gente, o que não é. E para os homens, né, mais uma vez, acho que tudo isso que eu falei aqui não são coisas que os outros homens, né, que a gente conhece aí falariam ou assumiriam que sentem, mas para a gente é super importante a gente assumir, a gente acolher e a gente aceitar e expressar, porque isso vai trazer para a gente muito mais clareza do porquê que tivemos tantas experiências ruins no passado, porquê que muitas vezes a sexualidade foi difícil para a gente na nossa adolescência, foi um período difícil porque a gente não conseguia se encaixar, a gente não conseguia ter bons relacionamentos, muitas vezes a gente ficou traumatizado, só que a gente não precisa carregar isso, a gente pode transformar isso na nossa vida a partir do momento em que nós tomamos consciência de tudo isso, né? E do que está se passando à nossa volta. Eu falo para os homens porque para os homens acho que é muito mais difícil, né? Falar sobre essas coisas com uma parceira, né? Que não seja altamente sensível principalmente, né? Que talvez nem entenda o que é isso. Mas que é muito importante e a gente tem que ter fé que as pessoas vão entender se é uma pessoa que gosta da gente, se é uma pessoa que valoriza a nossa companhia, com certeza ela vai entender. Então, acho que eu vou encerrando, né, esse primeiro contato que a gente está trazendo aqui com a sexualidade. Acho que é um assunto que é muito complexo, tem muita coisa para falar, tem muito aspecto, né, ligado a nossos traumas, principalmente, a nossa cultura que a gente vive, que é uma cultura muito de você ter que ter prazer, de você ter que conquistar, de você, né, o sexo é uma medida de sucesso muito grande, e isso tem muito conflito, né, com a nossa forma altamente sensível de ser. Então, é um tema que a gente vai explorar mais profundamente em outros vídeos, mas eu acho que o conteúdo que eu trouxe hoje já vai trazer muita reflexão para todos vocês. Então, obrigado pela presença e até o nosso próximo encontro.